Bom, dando sequência à nossa discussão, nós vimos aqui, fizemos uma demarcação mais geral do debate, enfatizamos o debate recente sobre a ascensão da China na perspectiva dos Estados Unidos, particularmente. Mostramos alguns números, eu acho que é importante vocês voltarem para aqueles números, eu calculei, atualizei aqueles dados para vocês com base nas fontes internacionais, usando diferentes estimativas sobre a evolução da população global, do produto global. Nós temos lá o trabalho do Angus Maddison e de seus colegas, que tem sido atualizado, que é toda uma tentativa de observar essa evolução. E o que há um relativo consenso na literatura é que o que hoje é a República Popular da China, a sua civilização, sua base territorial, que é historicamente muito enraizada e consolidada, foi uma grande potência historicamente, com inovações tecnológicas as mais diversas, que encantou o mundo ocidental, do Marco Polo ao Napoleão, passando por vários intelectuais e políticos que historicamente olhavam para o Oriente e para a China em particular, e lá percebiam como uma grande civilização, do Adam Smith, passando por muitos. A visão de uma China decadente, de uma China frágil, de uma China inviável, começa a se consolidar em parte do século XIX, que é esse momento em que vai ter o contato entre as agora nações industrializadas em busca de expansão territorial, em busca de acesso a mercados e matérias-primas e áreas de influência, quando esse contato vai acontecer já no século XIX. E nesse momento a China vai perder guerras, as guerras do ópio, contra países ocidentais, particularmente o Reino Unido, perderá parte de controle territorial e haverá uma longa decadência. Os chineses vão chamar isso de um século de humilhações, que começa, aí vem a narrativa mais contemporânea, a partir da liderança do Partido Comunista, com a chegada dos comunistas ao poder, com a chegada do Mao ao poder, e se coloca a partir daí a missão histórica de recolocar a China no seu lugar na história. Não é à toa que nos planos de longo prazo do governo chinês e do Partido Comunista, se vislumbra no centenário da chegada dos comunistas ao poder, no meio deste século agora, o momento em que a China vai estar sólida nessa posição cêntrica global. Se vai ser uma nova hegemonia, se não vai, qual é o caráter dessa hegemonia, isso é uma outra discussão. Mas o fato é que essas gerações de líderes, a partir da segunda metade do século XX, se colocam na China a missão de deixar para trás o século de humilhações. E que século foi esse? É o contato de uma China relativamente atrasada do ponto de vista do avanço das indústrias, das modernas formas de produzir, com um Ocidente muito mais avançado. O Japão, quando se depara com isso, rapidamente decide incorporar as formas de produzir, mas as formas de organizar, e vai adaptar isso, vai mandar delegações para visitar os países ocidentais, e vai fazer um mix de coisas da Alemanha, coisas dos Estados Unidos, da Europa continental, que eles vão pegar e vão modernizar suas instituições, sistema educacional, forças armadas, estrutura produtiva, e rapidamente, a partir da chamada Revolução Meiji, vão fazer esse catching up. Esse processo foi mais complicado na China, exatamente porque a China se achava muito superior. Então, custou esse processo de percepção. E num primeiro momento, a ideia era o quê? A ideia era absorver as tecnologias aparentemente superiores do mundo ocidental, mas manter as instituições chinesas. Num segundo momento, que isso não vai dando certo, é que se passa a questionar, se passa a questionar a tradição budista, se passa a questionar o império, se passa a questionar a rigidez social herdada desses valores tradicionais. É daí que vem o avanço dos movimentos nacionalistas, aí que vem a formação do Kuomintang, aí que vem a República, e aí que vem também a formação do Partido Comunista Chinês. Então é a busca de visões ocidentais modernizantes para a China. Bom, essa é uma longa e interessante discussão. Certamente há pessoas
infinitamente competentes para fazer esse debate. O meu ponto não é essa exegese sobre a natureza da política contemporânea na China, certamente não teria competência para tanto, mas é trazer esse olhar dos Estados Unidos e olhar essas implicações em termos da estabilidade que nós vivemos nesse momento. E para tanto, vou reunir um conjunto de documentos oficiais do governo dos Estados Unidos. Então, não sou eu falando, é o governo dos Estados Unidos falando. O mais recente, lançado agora, nesse primeiro semestre de 2020, e que consolida o que a administração Trump tem trabalhado, né, sobre o tema, né, que percebe a China como um adversário, como inimigo estratégico, né, no fundo é essa a perspectiva, a visão, né, basicamente uma espécie na minha leitura desses documentos, né, recomendo fortemente, né, que vocês tenham a possibilidade de fazer essa leitura, e aí, num outro momento, espero que presencialmente poderíamos discutir e dialogar sobre isso, mas a minha leitura desses documentos, e tenho procurado lê-los com atenção e refletir sobre eles, é que eles expressam, digamos assim, essa visão de que chega, né? Nós acreditamos que a nossa aproximação com a China, não é, e a recepção da China às nossas estruturas ocidentais lideradas pelos Estados Unidos permitiriam que se criasse uma sociedade aberta, uma sociedade aos nossos moldes. Só que isso não aconteceu. A China aproveitou essa aproximação com o Ocidente para crescer, mas não se transformou numa sociedade igual a nossa ou aquilo que nós queríamos. Bom, eu sempre lembro, né, de um amigo, né, que gostava de comentar um pouco isso, né, que é para aplicar para outras situações da vida, não cabe aqui o exemplo literal, mas que o tamanho da decepção tem a ver com o tamanho da ilusão, né? Então, será que não foi uma ilusão do establishment político estadunidense querer crer, inspirado pelas teorias de modernização que se desenvolvem nos anos 50, 60 nos Estados Unidos, que o progresso econômico, a criação de uma classe média redundaria necessariamente, automaticamente, na constituição de uma democracia de base liberal? Então, parte do debate hoje é de que isso não aconteceu. E esse debate vai ganhando contornos mais intensos em função do fato da China estar avançando na fronteira tecnológica e em áreas sensíveis por Estados Unidos, que podem colocar a liderança mais geral dos Estados Unidos sobre tensionamento. E até porque a China tem um grau de autonomia em outras áreas que outros grandes concorrentes, entre aspas, dos Estados Unidos, do ponto de vista econômico e tecnológico, não têm. Então, por exemplo, a Alemanha e o Japão, quando nos anos 70, 80, mostraram uma musculatura tecnológica, econômica mais forte, essas regiões não tinham plena autonomia política e militar. Estavam debaixo de um guarda-chuva da influência estadunidense criado no pós-guerra. Então são países que perderam pós-guerra, que têm bases militares dos Estados Unidos dentro da Alemanha, dentro do Japão. E a influência, né, nesse sentido, reduzindo a sua autonomia. A China não é. A China tem autonomia, uma potência nuclear, né, modernizou suas forças armadas, traduz parte do seu crescimento econômico e tecnológico com as suas empresas em poder em outras dimensões. E no fundo, estou trazendo a minha leitura dos documentos dos Estados Unidos, que os estrategistas dos Estados Unidos, de certa forma, estão observando que a China reproduz estratégias já utilizadas por outros países para ascender. Então, por exemplo, há todo um debate de que as empresas chinesas estão roubando tecnologia das empresas líderes ocidentais. Talvez isso seja verdade, eu não estou numa posição de informações que me permitam dizer se é ou se não é. Eu leio os documentos, procuro entender o que está acontecendo e procuro entender à luz da história. Agora, isso aconteceu em vários momentos, é o que se chamava de engenharia reversa. Em outros momentos da história, países que estavam atrás utilizaram a tecnologia de países que estavam na frente sem pagar direitos de propriedade sobre isso. Os alemães fizeram isso, os americanos fizeram isso. E inovaram a partir da inovação dos outros, conseguiram incorporar e avançar. Em alguma medida a China está fazendo isso. Os estrategistas estadunidenses dizem: a China tem esse projeto
da nova Rota das Sedas, One Road, One Belt, né, de projetos de infraestrutura, e a China irá utilizar mecanismos financeiros, vai emprestar dinheiro, endividar outros países e passar a ter influência sobre os países a partir disso. É possível? É possível. Mas isso aconteceu também com os países europeus, com seus parceiros e com o próprio Estados Unidos, que usaram de ferramentas de diplomacia financeira, não é, para tanto. Então a China não inova nestes processos. E os grandes poderes ocidentais sabem o que a China está fazendo porque já fizeram no passado. Mas esses documentos mostram isso, né? Que havia uma expectativa e que essa expectativa não se cumpriu e que agora, né, os Estados Unidos estão dispostos, inclusive, a implodir as pontes que permitiram a ascensão chinesa. Que pontes são essas? As instituições multilaterais, os acordos diversos e a ideia das liberdades, né, de mercado, inclusive das liberdades individuais. É parte do debate contemporâneo. Notem, é a minha leitura desses documentos. Né? Eu adoraria poder estar presencialmente com vocês para ver a leitura de vocês sobre eles. E esse processo não é novo. Notem, estou trazendo um dos meus historiadores prediletos, né, o Graham Allison, Historiadores Contemporâneos, que tem esse livro interessantíssimo, né, o Destined for War, recomendo fortemente a leitura, que está centrado em vários casos históricos em que a ascensão de um novo poder, né, gerou guerra, ou em alguns casos não gerou guerra, diante do poder estabelecido, lembrando lá Atenas e Esparta. Pois bem, lá em 2017, num artigo que está citado aqui na Foreign Affairs, ele traz esse elemento, né, de como havia expectativa por parte dos Estados Unidos de que a China seria esse parceiro responsável para fazer a gestão da ordem global, que é uma das visões que nós apresentamos lá dos internacionalistas liberais estadunidenses, mas que está se rompendo essa versão no establishment. Não que ela não siga existindo e não que ela não possa voltar a ser majoritária, mas que na administração Trump ganhou força a visão da necessidade de uma contenção mais agressiva. Eu imagino que essa contenção vai continuar, se eventualmente o presidente Biden, o ex-vice-presidente e candidato à presidência Joe Biden vier a ganhar, né? Eu acho que essa estratégia vai existir, talvez com outros contornos táticos, né? Mas a visão mais geral estratégica vai acontecer. E ainda no mesmo artigo, né, lembrando a ideia essa de que foi a expansão de Atenas criando um medo em Esparta que criou a guerra, que tornou a guerra inevitável. Se essa vai ser uma guerra quente, fria, ou se nós vamos ficar só na guerra comercial e tecnológica, ou como isso vai acontecer, não sabemos, mas essa instabilidade ela é crescente, porque nós estamos falando dos vetores que vão determinar o futuro: acesso à água, acesso a recursos naturais, as tecnologias na ponta, na biotecnologia, nas energias renováveis, 5G, e as empresas chinesas estão avançando com muito mais força e maior autonomia relativa do que se imaginava possível. E isso está criando a fronteira, né, de uma nova corrida espacial, né, também que está gerando esse tipo de tensionamento. Então, mais do que ameaça concreta, e por incrível, se vocês forem ler, por incrível que pareça, hoje quem faz o discurso de defesa da globalização, da manutenção da abertura e da ordem internacional, é o Xi Jinping. O Trump, no fundo, faz o discurso contrário, o discurso anti-globalização, dizendo que isso é uma ameaça e usando elementos nacionalistas retóricos no seu debate. É isso que está colocado atualmente. O Graham Allison, né, nos seus artigos recentes na Foreign Affairs, num determinado momento, né, enfatiza aquilo que eu tratava antes, de que existem duas visões de mundo completamente diferentes. Por exemplo, a forma como a sociedade estadunidense é diferente na Europa, a visão europeia, germânica e mesmo inglesa é diferente, tem um olhar, em geral, uma parte da sociedade negativa com respeito ao Estado, desde lá dos fundadores, né? Então, o Estado e a atuação do Estado como um mal necessário, né? Então, o Estado tem que ser contido, porque
porque ele pode produzir a tirania. Por isso tem que ser um sistema de checks and balances, de governo baseado em regras, né? Na minha perspectiva, isso é importante, é necessário. Né? As democracias ocidentais se fundam nisso, na independência do judiciário, na existência aí desses pesos e contrapesos para evitar a tirania e o totalitarismo. Aliás, há um debate contemporâneo se de fato, né, há ameaças que vêm desde dentro, não no mundo ocidental, né, e não de fora, né, de lideranças ocidentais que podem estar minando essa institucionalidade liberal, digamos assim. Agora, o olhar histórico chinês, né, é a necessidade de governos fortes, de governos centrais fortes. Os períodos de descentralização de poder na China, em geral, são associados à guerra, à instabilidade. Então, a ideia do dever que o imperador antigamente, né, os imperadores tinham, e agora o Estado centralizado sob a liderança do Partido Comunista Chinês tem, de promover o bem comum. Eu chamo a atenção de vocês que se vocês forem fazer uma leitura de como é que o Partido Comunista Chinês, particularmente sob a liderança de Xi Jinping, se comunica atualmente com a sociedade, é muito menos com o mantra tradicional, né, da visão marxista, leninista, e muito mais resgatando valores nacionalistas e valores confucionistas tradicionais, do respeito à hierarquia, etc, etc, etc. Então, no mundo ocidental, e particularmente nos Estados Unidos, tem essa ênfase aí na ideia do livre mercado, governos leves, digamos assim. Isso, insisto, é Estados Unidos, isso não é Alemanha, isso não é Japão. Por outro lado, é muito mais forte na China essa visão mais próxima de um capitalismo liderado pelo Estado, criação de empresas nacionais que, mesmo privadas, estão fortemente vinculadas, e a criação do planejamento, as políticas industriais ativas. Todas as políticas foram e estão sendo utilizadas no mundo ocidental e sempre foram, inclusive nos Estados Unidos, que tem as suas políticas. Não são tão claras, como nós vamos ver, como no mundo ocidental, mas nota, essa separação ela é menos visível, ou melhor, ela é mais formal e visível no mundo ocidental e menos visível no mundo oriental e na China. Né? Nos Estados Unidos há, em geral, essa celebração do sucesso, né? E a individualização do fracasso. E na China a visão, né, comunitária, hierárquica e da busca de harmonia. Para as relações internacionais, vigorava nos Estados Unidos a visão do multilateralismo aberto, de relações em que os estados são soberanos formalmente e um sistema de regras em que as regras em tese valem para todos. A história chinesa tem a ver com hierarquia e com sistemas de estados tributários. A visão de tempo, a valorização do presente, do indivíduo, o imediatismo, contra uma visão, né, de longo prazo, de uma civilização que lá está há muito tempo e que tem tempo para esperar. Então, a autoimagem dos Estados Unidos como uma civilização, né, e um poder que é a vanguarda da liberdade individual, e essa sendo um valor universal, e a China como uma civilização que nunca teve igual na Terra e que sempre esteve ali, né, e que tem, ao longo da sua história, levado a humanidade a avançar, né, com ganhos e com conquistas tremendas. E que a missão, sob a liderança do Partido Comunista e do Xi nesse momento, é recolocar esse aspecto. Então são visões de mundo que colidem neste momento. Se vocês forem olhar tanto a literatura há muitos anos, né, mas com certeza da crise financeira global para cá, vai ganhando essa ideia de uma China que cresce, uns Estados Unidos que não estão respondendo. Então Trump usa muito isso agora que ele está dando uma resposta. A literatura acadêmica que debate se vai ter ou se não vai ter, e os estrategistas escrevendo aí, por exemplo, na Foreign Affairs, mas em outros veículos, crescentemente essa ideia desse potencial de conflito. E, portanto, há distintas leituras sobre a ascensão chinesa. Né? Então vamos ver demarcar de novo o que era antes de Trump e o que é hoje. Os estrategistas chineses, né, antes do Xi Jinping, tentavam falar da ascensão pacífica. Tentavam argumentar que a China seria um ator
a contribuir para manter a ordem liberal, que não interessava a China constituir uma nova hegemonia. O Zheng Bijian, né, que eu estou destacando a foto dele aqui, trabalhou esse conceito da ascensão pacífica, que foi claramente absorvido pelo Hu Jintao, pelo Wen Jiabao, os líderes anteriores ao Xi Jinping, né? E isso está em uma série de outros documentos. Em alguma medida, intelectuais ocidentais imaginavam esse cenário possível. A ideia da ameaça e do conflito também passou a ser permanente na literatura ocidental. Então a China tem valores diferentes que ameaçam os valores ocidentais e estadunidenses, né, do livre mercado, das liberdades individuais, e o sucesso do capitalismo de Estado chinês é uma ameaça maior ainda, né, porque ele está mostrando, no fundo, que é possível ter sucesso material, tecnológico, sem ter as instituições liberais que nós desejamos. É isso que reverbera uma parte da literatura, e portanto a China tem que ser contida. Estrategistas ocidentais e chineses vão questionar a existência desse consenso de Beijing. O que seria isso? Seria a possibilidade do crescimento com ativismo estatal, sem a necessidade das reformas pró-mercado, sem a necessidade de valores associados ao quê? A ideia de que todo ser humano é portador de direitos, da necessidade de proteção, então direitos humanos, etc. e tal. Notem que atualmente uma parte desses nacionalistas e dessa visão mais que vem de uma parcela do establishment americano acaba convergindo com isso de que não deve haver nada como direitos humanos universais. Existem direitos dos estadunidenses que os estadunidenses vão tratar de resolver, e não direitos universais a serem tutelados por órgãos multilaterais. Pois antes se entendia que a China era uma ameaça a isso. Alguns liberais agora vão entender que dentro dos Estados Unidos, né, o Trump e os grupos políticos que o apoiam seriam ameaças também a essa visão liberal. Vários documentos estratégicos dos Estados Unidos, nós vamos começar a olhar alguns deles, na área de segurança, na área militar, na área de comércio internacional e outras, vão fazendo essa leitura, qual é a estratégia chinesa e como isso pode nos ameaçar. Esse é um exemplo. Então a China, nessa perspectiva, quer transformar o seu processo de crescimento econômico também em crescente poder militar, para tanto usa a liderança do Estado, a política industrial, não é? E o uso de tecnologias duais, então as mesmas tecnologias que permitem avanços na área comercial podem ser utilizadas na área militar também. E a crescente influência econômica, política e diplomática da China, quando ela passa a ter musculatura econômica e passa a ter um mercado grande, esse mercado é importante para outros países que vendem para a China, e esses países são sedentos por investimentos chineses também. Então a China vem crescentemente utilizando da sua diplomacia econômica e agora dessa estratégia no período Xi Jinping do One Belt, One Road, que são investimentos em infraestrutura, em gasodutos, em ferrovias, em portos, por uma série de países para garantir que a China tenha acesso a recursos naturais estratégicos e possa vender seus produtos e possa driblar a infraestrutura e os canais comerciais controlados pelos poderes ocidentais. Então a China está usando todas as ferramentas possíveis da sua internacionalização. Agora, e isso tem sido feito da mesma forma que os poderes ocidentais fizeram no passado, né? E isso é percebido como uma ameaça. E a China vem fazendo isso com competência e com articulação. E precisa ser contida na visão dos Estados Unidos. Então, agora, crescentemente, se questiona o futuro do capitalismo. Né? Vários autores vêm tratando sobre esse aspecto. Né? Por exemplo, nesse número da Foreign Affairs, né, recente do ano de 2020, se trata exatamente dessa discussão. Né, é o primeiro número do ano, de janeiro, fevereiro. Que cara vai ter o capitalismo no meio desses conflitos crescentes? Pois o Branko Milanovic, que por muitos anos esteve lá no Banco Mundial
e agora está, dentre outros lugares, na London School, é um especialista em distribuição de renda, escreveu esse livro interessantíssimo, eu recomendo fortemente a leitura, Capitalism Alone, mostrando de alguma forma que nós temos variantes de capitalismo, desde o modelo liberal até modelos mais estatais, mais intervencionistas, mas um capitalismo e as vantagens e desvantagens dos seus distintos recortes. Então nós não temos uma ameaça de um regime econômico, político, socialista na visão dele. São distintos capitalismos, capitalismo liberal, um capitalismo de Estado. Né? E a China tem mostrado que o capitalismo de Estado pode ser eficiente. E isso pode ser uma ameaça na visão de alguns. Mas nós não estamos falando aqui de um regime de produção centralizada no Estado, mas um Estado que lidera politicamente uma máquina extremamente competitiva e agressiva que usa dos mecanismos da disputa de mercado capitalista. Essa é a visão que esses autores têm. Uma leitura, uma sugestão, quem tiver tempo e quiser se aprofundar, né, um ator central dessa aproximação da China com os Estados Unidos, né, que se dá a partir do governo Nixon, é o Henry Kissinger, né, que foi o secretário de Estado, responsável pela política externa dos Estados Unidos. Ele reflete sobre tudo isso num livro chamado On China, né, publicado em 2011, e aqui tem o vídeo em que ele lança o livro. E até hoje ele é influente. Né, todos os presidentes dos Estados Unidos usam a rede de contatos criados pelo Kissinger, né, e outras lideranças também chamam o Kissinger para isso. E se vocês quiserem ver a leitura do Kissinger de hoje, diante dos crescentes conflitos, tem um vídeo curto no YouTube. Então, fica aí a dica.